E vamos entrar na questão do Drex, Bruno. Mais uma polêmica aí que tem rolado bastante no Brasil. Queria que você explicasse para quem não conhece o que é o Drex, um sistema que está avançando em relação junto ao Banco Central. E qual que é a sua expectativa sobre caso realmente aconteça de a gente ter aí o Drex nas nossas vidas? O Drex é o real digital. Então a gente começaria a ter a moeda 100% digital, o que já é quase o que acontece em grandes cidades, porque se uma pessoa que está assistindo aqui, que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, for fazer a contabilidade de quanto do dinheiro que ela ganhou no ano, ela realmente viu em papel moeda, ela vai descobrir que é muito pouco. E o papel moeda, em termos de logística, ele tem custos, né? Porque imagina uma cidade pequena. Eu, quando era militar, eu tive a chance de ir em cidades com 5 mil habitantes, por exemplo. E aí na cidade você tem todo mundo comprando fiado, aí chega um carro forte, abastece lá o banco, aí todo mundo saca, paga o dono do mercado, que basicamente vai lá e guarda dinheiro no banco. Sim. É um negócio meio cômico, mas é o que acontece. Então, eu não tenho dúvida que um dinheiro digital tem benefícios. Tem benefícios. Agora, tem que pensar também num país de proporções continentais, onde não tem internet em todo canto, ou acesso a celular em todo canto, porque smartphone também tem um preço, tem muito imposto. Então não sei se é a hora de fazer uma transição dessas. Mas por que esse assunto ele causa tanta polêmica? Porque se você pega uma das propostas do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, foi de não ter um dólar digital. Não, eu não quero isso. Porque você vai dar 100% de controle para o governo daquilo que é o mais importante numa economia, que é a moeda. Que é a base para se trocar tudo. É o item mais líquido de uma economia, né? Você pode trocar a moeda por qualquer coisa. E de repente o governo tem controle total daquilo. Sabe todos os impostos, né? Sabe tudo. Sabe o que você consome, né? Por exemplo. Já desconta, inclusive, na hora o imposto. O sigilo vai embora, né? Usando um futuro, assim, distópico de exemplo. Você começa a criticar o governo. O governo fala, pô, a Carol, ela tem muita visibilidade. Mas tá me enchendo o saco aqui. O que ela tá comprando? Aí vão lá e veem, olha, ela tá comprando itens proibidos. Ou nem proibido, mas que seriam moralmente condenáveis. Pronto. Eles têm artifício pra te chantagear, por exemplo. Mas isso é só o começo, assim, a ponta do iceberg. Porque quando você tem uma moeda 100% digital, você começa a poder implementar algumas maluquices que tem gente por aí que defende, do tipo, o dinheiro tem que ter prazo de validade pra obrigar o cara a consumir. Uma das formas de obrigar as pessoas a consumir é a inflação, né? Ou você compra agora, ou daqui a um ano o dinheiro vale menos. Isso, é uma forma de obrigar a consumir. Outra seria, não, você ganhou esse dinheiro do governo, mas você por tem exemplo, um prazo você não pode mandar esse dinheiro para certos fins. Aí você enxerga, pô, isso pode ser positivo, porque ter dinheiro de Bolsa Família indo parar em aposta. Beleza, mas pode ser muito negativo também. Eles podem falar, não, um Estado totalitário, pensando totalmente em políticas utilitaristas, fala, olha, quem come muito açúcar geralmente tem mais problema de saúde, então vamos limitar o quanto você pode comprar de produtos alimentícios doces com esse dinheiro. Então, é tanta coisa que pode ser feita com uma moeda programável, 100% na mão do governo, que você começa a ter certo medo de quem vai estar com esse controle na mão, né? Entendeu? Porque muita gente fala, não tem problema, porque é um aliado político que controla. Mas e quando não for um outro lado? E o que é impressionante... Vai funcionar pra todo mundo, né? Isso daí é uma grande pergunta, né? É o fato de que aqui no Brasil, isso não para de avançar. A gente realmente tá pioneiro nessa área. Enquanto em outros países, o pessoal fala, não, aqui não vai avançar. Vira pauta de política. E aqui simplesmente vai, né? Falaram que talvez aconteça isso em janeiro. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Talvez eles implementem em janeiro. Acho que talvez é muito rápido. Cedo. Ainda tá em fase piloto, né? Eu não sei se vai ser... Não era janeiro de 2026? Sei lá, alguma coisa assim? Não agora. Depois vocês então olham. É bem rápido. Eu achei muito rápido. E é aquilo que eu digo. Pode ser muito interessante ou você pode ter consequências negativas. Pra quem fica olhando muito para as consequências negativas, eu também lembro do seguinte. Antes do Pix começar a funcionar, se você pega vídeos na internet falando sobre o Pix, tinha muito vídeo falando que o Pix ia ser ruim, porque ia diminuir sigilo, etc. Todo mundo ia saber como funciona. Bom, o Pix tá rodando aí há uns 3 anos, por aí. E foi ótimo. E foi ótimo, pô. O Pix foi muito bom. Então, hoje em dia, você vê até o pessoal vendendo bala no sinal, pedindo esmola no Pix. O cara deixa lá o número do celular, você consegue mandar, ele tem na conta. E, às vezes, você não dava esmola porque você não tinha 10 reais na carteira. Agora, você vê o cara no Pix, ele vai lá, bota o QR Code, você vai... Eu não lembro a última vez, de verdade, eu não lembro... Sei lá, a última vez que eu peguei uma nota na mão. Porque tudo eu uso, Pix ou cartão, enfim, né? Cartão de crédito. Mas eu não lembro a última vez que eu encostei numa nota de 100 reais. Você acredita? Eu não tenho dinheiro na carteira. Não ando com dinheiro. Não tenho. Pensa a nota de... 50, eu não tenho dinheiro na carteira. E a nota de 200 que a gente lançou do Lobo Guará? Você chegou a usar? Meu Deus, eu tinha uma, nem lembrava Bruno, que existia. Eu tinha uma dessa...
Fiquei, ó, um tempão pra trocar. Nossa, que furada essa nota. Fiquei, ó. Pois é, a gente não usou a nota de 200, Igual a minha basicamente. de euro lá que você levou e não trocaram. 500 Era uma euros. nota de 500 euros. Também tomei essa Fui daí. viajar pra Europa com duas notas de 500 euros. Cara, eu não trocava em lugar nenhum isso daí. Ninguém quer. 500 euros é muito dinheiro. É muito. Até mesmo pro europeu é muito dinheiro. Agora, Bruno, a gente chegou a falar hoje já aqui, mas eu queria saber a sua opinião. Taxação sobre os mais ricos, que o governo tanto tem discutido para tentar aumentar aí a arrecadação de algum lado, né? O que você pensa sobre isso? A gente teve um exemplo bom de taxação sobre os mais ricos, que foi o que o Haddad conseguiu no final do ano passado. Para quem não lembra, ele conseguiu colocar um come-cotas sobre dinheiro que está em empresas offshore, que são empresas que o pessoal que tem mais dinheiro abrem no exterior. Esse offshore é simplesmente um fora da costa, uma tradução literal, para investir fora do país, para ser dono de, por exemplo, imóveis. Vou dar um exemplo de um uso de uma offshore. Se você compra imóvel nos Estados Unidos na pessoa física e você vem a falecer, vai ter um imposto sobre herança muito alto para isso. E ele é alto para quem não é cidadão americano. Para quem é cidadão americano, aí tem várias isenções, ele costuma ficar baixo. Mas para quem não é, esse imposto pode chegar a 40%. Nossa Então você pega uma casa de, cara, 100 mil dólares, né? 40 mil dólares, que dá uns 300 mil reais hoje mais ou menos, né? Isso seria só imposto. Então o que o pessoal faz? E 100 mil dólares eu talvez esteja jogando bem para baixo o preço de uma casa lá. O que o pessoal faz? Abre uma empresa, porque o dono da casa não é a pessoa física, é a empresa, e a pessoa física é a dona da empresa. Só que num país de tributação amigável, onde você não tem imposto para sucessão. Então quando essa pessoa falece, o governo americano nem soube que ela faleceu, porque a empresa que é dona da casa, e a sucessão acontece lá nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, onde a família assume a propriedade do que já seria dela, sem custo. E o que foi feito? Colocaram come-cotas nas empresas offshore. Se eu não me engano, um come-cotas anual. E para os fundos exclusivos, colocaram come-cotas da mesma forma que funciona para o fundo multimercado, fundo de renda fixa. 2 vezes ao ano, você tem uma tributação de pelo menos 15%. E nos fundos multimercado e renda fixa acontece no final de maio e de novembro. Isso gera mais arrecadação? Gera num primeiro momento. Só que depois para de gerar. Porque o pessoal que tinha fundo exclusivo, a maioria desfez o fundo. Ele foi atrás de outras soluções. O cara que tinha offshore, ele começa a olhar outras formas de não pagar esse imposto. Então é algo que no primeiro momento gera arrecadação e depois tende a não gerar mais. Sendo que quando aqui no Brasil você gera arrecadação, você já começa a arranjar uma fonte, né, para você gastar esse dinheiro. Uma destinação para o recurso. Sim. E depois, quando esse recurso some, aí vai vir de onde? Vai ter que pegar dinheiro de outra área, vai ter que emitir mais dívida. Então é meio complicado, porque você quer aumentar imposto sobre pouca gente, porque você não perde politicamente com isso. Sim. É até muito bom, né? Porque você consegue falar, olha, pro teu público, a esquerda, no caso do PT, conseguimos essa vitória, você não perde voto, só que depois o dinheiro não vem. E acaba ficando ruim, entendeu? Sim. Mas foi uma vitória do governo nesse ponto. Mas as previsões de arrecadação, no tempo, elas dificilmente serão batidas, porque nesse primeiro momento você arrecada, depois não. Porque é um exemplo, né? O cara que fazia um fundo exclusivo, por que ele fazia? Porque o investidor que está assistindo aqui a gente, ele tem lá as ações, fundo imobiliário, cripto. Se ele vendeu ação mais de 20 mil no mês, paga imposto. Se ele vendeu cripto mais de 35 mil no mês em corretora nacional, vai pagar imposto. Se ele vendeu fundo imobiliário com lucro, vai pagar imposto de 20% no caso. Ah, mas eu perdi em ações, eu posso compensar com o lucro de fundo imobiliário? Não, porque eles não são compensáveis entre si. Você tem compensação só para fundo imobiliário, só para ação, ETF, opção, BDR, né? Então não dá para compensar um com o outro. No fundo exclusivo, o cara podia compensar tudo. Então ele vendia um, tinha prejuízo no outro, não pagava imposto em nada. Quando que ele ia pagar imposto? Quando fosse retirar o dinheiro do fundo. Só que ele podia deixar para retirar depois de 20 anos, porque é um cara que geralmente tem muito recurso, então não quer ficar tirando dinheiro toda hora. Então ele conseguia 20 anos de diferimento fiscal. Ele não sonegava, não tinha nada disso, era tudo legal, só que ele não pagava imposto durante esse caminho. Agora ele paga 2 vezes ao ano por conta do come-cotas. Só que esse cara montou esse fundo só para isso. Então quando veio o come-cotas, que tem um monte de um fundo, ele falou, por que eu vou ter custo específico para ter um fundo se todo mundo tem a mesma tributação? Desfaz. Aí vários foram atrás de abrir um fundo exclusivo previdenciário, que era a mesma coisa, só que era uma previdência privada. Aí o que muda é que se você tira no curto prazo, a tributação é mais alta, mas no longo prazo é até mais baixa. Aí o governo vai lá e começa a mexer. Não, agora para fundo exclusivo previdenciário, o máximo é 5 milhões. Aí começa a botar algumas coisas para tentar minar. Só que pensa que acontece o seguinte, quando o governo vai em aumenta imposto pro mais rico, vamos supor que aumentou o imposto pro André. O André tem capital hoje.
E ele é um cara inteligente. Ele vai lá e chama pessoas muito inteligentes numa área específica, advogados tributaristas, e fala: pessoal, quanto que eu vou pagar de imposto nessa nova tributação do governo? Eles falam: André, você vai pagar 1 milhão. Você falou pros caras: tá bom, então vocês têm 999 mil reais disponíveis pra achar uma solução pra não pagar 1 milhão. Exato. Porque no final compensa muito. Você tem muito dinheiro ali pra gastar. Ah, achei uma solução pra você pagar só 300 mil. Vou adotar. Aí o governo vai lá e fala: não, vamos captar 1 bilhão. No final eles captam metade disso. Porque o rico vai lá e se protege, né? Exatamente. E o rico também é uma minoria, gente. Não dá pra achar, não, vamos tributar a minoria. Esse cara vai dar um jeito. No limite, ele sai do país. Como teve muita gente saindo, inclusive. Que foi pro Uruguai, que acaba saindo. E teve muitas multinacionais que foram embora, né? E aí, mais um problema, gera desemprego. Você tira investimento daqui, né, Bruno? Você acaba levando investimento para países vizinhos. Acaba sendo um tiro no pé, na verdade, né? Pessoas físicas, multinacionais, gera desemprego. E aí começa tudo, informalidade, aí tudo vai misturando. Agora, e essa questão, uma coisa que me preocupa é essa união, que a gente sabe, que é nítida, Rússia e China. Você acha que isso pode ser preocupante? Você acha que isso pode ter um momento que acabe com o movimento, com o capitalismo? Ô, Bruno, como que você enxerga isso? Olha, consequências de longo prazo, assim, disso, eu acho que no limite você teria uma guerra, né? Com Rússia e China de um lado e os Estados Unidos do outro, por exemplo. Inclusive, se a gente pensa em desfechos pessimistas para o mundo, é capaz disso acontecer. Muitas pessoas colocam a tomada de Taiwan pela China como um gatilho de uma guerra. E se você pega a publicação feita pelo Ray Dalio, ele publicou um livro novo sobre a mudança da ordem econômica mundial. Ele pega lá os ciclos históricos, mostra, né, que você tinha os espanhóis, aí vieram os holandeses, aí depois dos holandeses os ingleses, aí depois os americanos, ele coloca a China passando os Estados Unidos. Pouco depois que ele publicou o livro, como demora entre você escrever e publicar, ele vendeu tudo que ele tinha em China. Mas, enfim, a tese dele era muito interessante. E nessas mudanças todas, quase sempre você teve guerra. Ah, quando os Estados Unidos passou a Inglaterra, não teve guerra entre eles. Não, porque a Alemanha se meteu no meio, né? Mas geralmente você tem guerra. E seria um cenário catastrófico, na minha opinião. Uma guerra com tanto de tecnologia que existe hoje entre esses países, que são dois aliados importantes aqui do Brasil. Se você pega o maior volume de comércio do Brasil com a China, depois é com os Estados Unidos, mas a gente está muito mais perto dos Estados Unidos do que da China. Como é que seria isso pra gente também? Então, um cenário ultra mega complexo. Não dá pra prever desfecho, apesar de que eu acho que os Estados Unidos eles estão melhor equipados por uma série de motivos, até demográficos. Porque na China você teve 4 décadas de política do filho único. Então você tem um exército de filhos únicos. Quando eu era militar aqui no Brasil, batia um filho único no quartel, você geralmente dispensava. Era remo de família. Porque o cara ia saltar de paraquedas, ia atirar, mexer com um blindado, veículo pesado, talvez ele morresse. Como é que ia ficar aquela família sem alguém pra sustentar no futuro? Na China o exército todo é assim. É todo mundo filho único. E acho que seria terrível para o mundo. Agora, pensando até em como se proteger disso, em termos financeiros, tem um ativo que talvez fosse uma proteção por conta desse cenário. Não quer dizer que ele fosse subir desde o primeiro dia. Acho que no primeiro momento ele cai. Mas se você pensa no Bitcoin, nesse conflito, que é um conflito existencial, de certa maneira, porque no limite os estados podem fazer tudo. Usar armamento nuclear, eles cooptam a vida das pessoas, né, com alistamento militar obrigatório. Eles vão comprar tudo que é recurso da sociedade e para comprar e pagar pela mão de obra, vão ter que imprimir dinheiro. Dólar de um lado e yuan do outro. Imprime, Os Estados Unidos têm muito mais poder para imprimir do que a China, diga-se de passagem, porque muito mais gente aceita o dólar do que o yuan. Sim. Então vão imprimir, isso desvaloriza a moeda. Quantos bitcoins eles conseguem imprimir nesse processo? Zero. Talvez eles mesmos precisem de bitcoin para comprar suprimento de outro país. Porque, por exemplo, pode ser que um país vire para a China e fala: cara, eu não aceito a tua moeda. Porque você está perdendo a guerra. Eu não quero a moeda do perdedor que não vai valer nada. Eu quero a moeda boa, né? Você tem dólar para me dar? Ah, dólar eu não tenho, né? Porque os Estados Unidos tirou todo o meu dólar, confiscou tudo. Como fez com a Rússia quando ele invadiu a Ucrânia. Você tem Bitcoin? Tenho. E essa pode ser uma vocação do Bitcoin. E foi o que os russos fizeram, né? Muitos fugiram para Maldivas, pegaram os barcos com Bitcoin, esperaram lá no Tanto de russo que tem nos Emirados Árabes Unidos, pô. Eles estão lá com Bitcoin, com cripto e falam: tá tudo bem, eu tenho aqui, não tá... Então, mas é um seguro, vamos botar assim, para pessoa física, mas também é algo muito interessante para países. Porque, por exemplo, se você quiser fazer uma transação com um australiano e liquidar essa transação em 10 minutos, Bitcoin é a resposta. Sim. Ah, mas o Bitcoin ele tem uma taxa de $10, eu só vou transferir $100. Pô, uma taxa alta. Mas é a mesma taxa para transferir $100 ou 1 bilhão.
Então tem um economista, o nome dele é Saifedean Amos. Ele escreveu 2 livros muito interessantes. O primeiro é o Padrão Bitcoin, onde ele advoga a favor, né, do Bitcoin. E o segundo é o Padrão Fiduciário, onde ele fala como funciona o sistema fiduciário. E ele fala mal, né, em alguns pontos, mas ele também fala bem em alguns pontos. Por exemplo, ele diz o seguinte: se você volta para a época do padrão ouro, o padrão ouro, onde você tinha negociações feitas e no limite liquidando com ouro, ele era muito adequado para transações locais. Onde você vai liquidar uma transação de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pô, não tem que transportar ouro numa distância muito grande. Agora, você liquidar uma transação São Paulo-Japão envolve transportar ouro pelo Atlântico. Isso tem custo, tem que ter segurança. Vai ter custo também para verificar se o ouro é verdadeiro, porque pode ser que alguém tenha adulterado o ouro, colocado dentro, tirou o ouro, botou um outro metal com densidade parecida. Se a gente volta para a Primeira Guerra Mundial, 1917, a gente teve um navio saindo da Inglaterra em direção a Estados Unidos e Canadá, e ele naufragou no meio do caminho, tinha 40 toneladas de ouro. Caramba. Então tiveram que fazer uma operação para resgatar as barras de ouro no fundo do mar, ele bateu numa mina submarina alemã. Então ele fala, olha, o ouro é muito bom em termos temporais, porque geralmente ele ganha valor quando você olha a prazos longos, mas ele é terrível em termos espaciais. Ele não é bom para fazer liquidação de transação. Sim. Aí veio o sistema fiduciário, que primeiro é uma fonte de, vamos colocar assim, né, expoliação infinita para o Estado, ele pode imprimir pra caramba, sim, e no final desvaloriza o dinheiro que tá na nossa carteira, não precisa nem tributar ele, é uma tributação automática. Só que tem outro motivo para ele existir, é o fato de que ele, apesar de não ser bom temporalmente, porque ele perde valor, ele é muito bom de maneira espacial. Porque se quer liquidar uma transação entre Nova York e Tóquio, você risca um registro contábil em Nova York e coloca no de Tóquio. É só uma maneira de mudar a contabilidade. Aí ele fala, pô, qual é o mérito do Bitcoin? Ele é bom tanto de maneira temporal, porque ganhou muito valor com o passar do tempo, quanto de maneira espacial, porque é fácil de transferir. Então, o futuro do Bitcoin para esse cara não é o André comprando café na padaria. É a Austrália negociando com a Argentina. Ou a Rússia negociando com o Irã. Porque não pode usar o dólar, mas eles têm Bitcoin, por exemplo. Sim. E o Irã não quer aceitar a moeda da Rússia, a Rússia não quer aceitar a moeda do Irã. Pô, nesse caso é ruim, né? Sim, porque o Bitcoin é neutro. Ele não é bom nem ruim, né? O uso que a gente dá pra ele que pode ser bom ou ruim.